Gênesis 47. Gênesis 47 versículo 1. José foi dar as notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Gênesis 47 versículo 2. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Gênesis 47 versículo 3. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Gênesis 47 versículo 4. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Gênesis 47 versículo 5. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você. Gênesis 47 versículo 6. E a terra do Egito está à sua disposição, faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E, se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Gênesis 47 versículo 7. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Gênesis 47 versículo 8. E este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Gênesis 47 versículo 9. Jacó respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Gênesis 47 versículo 10. Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Gênesis 47 versículo 11. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramessés, conforme a ordem do faraó. Gênesis 47 versículo 12. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Gênesis 47 versículo 13. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. Gênesis 47 versículo 14. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Gênesis 47 versículo 15. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. Gênesis 47 versículo 16. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Gênesis 47 versículo 17. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Gênesis 47 versículo 18. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Gênesis 47 versículo 19. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Gênesis 47 versículo 20. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Gênesis 47 versículo 21. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito.
Gênesis 47 versículo 22. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Gênesis 47 versículo 23. Então José disse ao povo: ouçam. Hoje comprei vocês e suas terras para o faraó, aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Gênesis 47 versículo 24. Mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Gênesis 47 versículo 25. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Gênesis 47 versículo 26. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Gênesis 47 versículo 27. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Gênesis 47 versículo 28. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Gênesis 47 versículo 29. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo, não me sepulte no Egito. Gênesis 47 versículo 30. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Gênesis 47 versículo 31. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.